Olá, o Money Report conversa hoje com o Leonardo Castelo, CEO e um dos fundadores da Ecoville, maior rede de lojas de produtos de limpeza do Brasil. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Lucas? Tudo certo. Leonardo, você resolveu empreender junto com o seu irmão. Então, para a gente abrir essa entrevista, eu queria que você contasse um pouco dessa história. O que levou a isso? Então, Lucas, quando nós éramos muito novos, o nosso pai sempre plantou duas coisas na nossa cabeça. Primeiro, ele falava pra gente o seguinte: sonhem muito grande. E a segunda frase dele é que um dia nós teríamos o nosso negócio. Então, nós crescemos, mesmo trabalhando como executivos em empresa, depois de formados, pensando um dia nós vamos ter o nosso negócio. Até que chegou um dia que nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua, aqui na cidade de São Paulo, e começamos a conversar com essa pessoa. Entender o que era o negócio, como que ele fazia, como que ele prospectava os clientes, porque nós vimos que ele atendia uma grande quantidade de clientes. E dali para frente, no dia meu irmão falou o seguinte, falou, tem um modelo de negócio aí. Eu acho que a gente consegue fazer esse negócio se tornar uma natura dos produtos de limpeza. E aí foi onde o sonho começou. E a pessoa que tem o perfil empreendedor começa a sonhar e já começa a colocar isso no papel, tem que fazer virar plano e depois que vira plano você vai para execução. Foi assim que começou a história Ecoville. Uhum. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais por que vocês entraram nesse ramo de produtos de limpeza. Você me falou desse objetivo, de fazer a natura dos produtos. O que assim, o seu irmão e você embarcou na ideia, o que vocês viram ali que tinha um bom negócio? Então, primeiro que quando nós olhamos para o mercado de produto de limpeza, nós somos engenheiros e o engenheiro sempre procura entrar em número. Nós fomos entender o mercado. Ele é um mercado que ele cresce ano após ano. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos ele mais que dobrou de tamanho. Hoje é um mercado de 27 bi. E o grande detalhe está no seguinte, o que nós começamos a perceber? Que ele não era um mercado profissionalizado. Existia um canal de venda que era a venda porta a porta, onde você sempre via pessoas vendendo de Kombi velha, sem uniforme, sem crachá, com produtos feios, muitas vezes em garrafa PET, ilegais. E nós vimos ali uma oportunidade de profissionalizar esse mercado. Então o sonho ele começou quando nós enxergamos o tamanho do mercado versus o quanto ele era desprofissionalizado. Tinha uma oportunidade realmente ali. Então foi isso, vocês enxergaram que era um negócio muito mais informal, por exemplo, circulando nos bairros, coisas mais de porta em porta mesmo, mas no teor do conteúdo informal. Informal, né? Você tinha as grandes empresas, as multinacionais, que elas estavam todas nos grandes e médios varejos, mas as periferias da cidade, ela estava desguarnecida por um mercado completamente informal. Então a Ecoville ela começou para formalizar esse mercado. Só que quando nós fomos começar mesmo, a nossa ideia era o seguinte, nós morávamos em São Paulo e falamos, vamos para uma cidade menor, que aí a gente faz um piloto e dentro desse piloto a gente consegue enxergar com mais facilidade se naquele raio esse mercado realmente consegue se profissionalizar. Se a pessoa está predisposta a pagar dentro do mercado de porta a porta, se o produto for melhor, dentro disso tudo que a gente está falando, um valor um pouco maior. Porque é claro que você colocando a tributação, embalagens mais bonitas, tudo, o produto tem que custar um pouco mais caro. E aí nós fomos para Joinville fazer esse teste. O grande detalhe foi que nós pedimos demissão da empresa, eu trabalhava na Coca-Cola, meu irmão trabalhava em uma prestadora de serviço da Sadia, saímos do emprego, pedimos demissão e vendemos o nosso carro. O dinheiro que a gente tinha para começar era muito curto. Então o grande detalhe está que quando você começa a empreender, e hoje a gente vê por que tantos negócios fecham, porque você começa sem base nenhuma. Então o primeiro passo para você começar a empreender realmente não é só você pesquisar o mercado, é você pesquisar as bases que você precisa ter para ter um negócio. Quer ter capital de giro, quer estar entendendo muito mais do que o mercado, é estar entendendo os detalhes de como fazer aquilo acontecer. Porque às vezes você cria um planejamento, eu quero faturar X, mas como você vai fazer aquilo? A grande maioria das pessoas que começam não sabem fazer. E no caso de vocês, quais foram as principais dificuldades nesse começo para poder estruturar o negócio? Você sabe o que acontece, Lucas? Se você perguntar para a grande maioria dos empreendedores, ele sempre vai colocar dificuldade na parte financeira. E a nossa parte financeira também era muito curta. Se a gente pegar no Brasil, se tem muitas dificuldades.
Imposto é caro, acesso a dinheiro é difícil. Para quem for empreender a nível de Brasil, logística é complicada. Mas para mim, a maior dificuldade de todas, ela está relacionada à preparação. A base da pirâmide, as pessoas que estão começando a empreender, elas estão despreparadas. E olha que quando eu comecei o negócio 10 anos atrás, o nível de informação era muito mais difícil de você ter. E hoje você tem informação numa velocidade muito grande. Então, o empreendedor, quando ele tem o sonho de empreender, o primeiro passo de todos é ele se preparar com relação a todas as vertentes de um negócio. Vendas, parte financeira, ele tem que entender um pouquinho de cada parcela e o que aquilo vai significar no negócio dele. Então, assim, não basta ter só a ideia. E aí, no caso de vocês, como o negócio da Ecoville começou a dar certo? O que você acha que foi fundamental para o negócio começar a prosperar? Então, nós passamos muita dificuldade no começo. Primeiro porque nós temos uma base de formação em engenharia. E são pouquíssimos engenheiros. Quando nós estudamos, lá não existia uma matéria chamada vendas. Primeira base para mim, para um negócio ter resultado e ter sucesso. Você precisa se desenvolver em vendas e nós não éramos vendedores. Então nós começamos com um produto e hoje eu vejo essa dificuldade. Tantas startups que começam e eles esquecem que não é só ter o produto, você precisa de vender aquele produto. Então nossa maior dificuldade no início foi realmente entender o seguinte, eu criei um excepcional produto, um conceito e para vender. Qual que é o método? Nós não tínhamos um método desenvolvido. Então, quando nós fomos para a rua, que nós batimos na porta de uma dona de casa e falava, olha, eu tenho um produto aqui, ele é excepcional, olha só, ele é melhor. Então, nós tínhamos um monte de vantagem competitiva. Nós levávamos na casa do cliente um produto com custo-benefício muito melhor, mas nós não sabíamos as técnicas. Nós não sabíamos ir contra as objeções dos clientes. Então, batia, ela falava não, nós dávamos as costas e íamos embora. Então, nós tivemos ali que se desenvolver como empresa vendedora. Então, a dica que eu deixo para o empreendedor que está começando hoje é comece a base do seu negócio com um bom produto e com uma mentalidade vendedora. Eu acho que é o segredo de você conseguir ter um resultado mais rápido. E como vocês conseguiram isso? Como foi esse passo para chegar nessa venda de porta a porta, convencer a dona de casa ali de que o produto de vocês era bom e ela resolveu comprar de vocês? Como que foi esse passo a passo? Então, os 2 primeiros anos de empresa, a empresa era eu, meu irmão e meu pai. E ali nós começamos a entender que cada objeção nós tínhamos que ter um método para explicar para o cliente que aquela objeção não fazia sentido. Então nós começamos a nos treinar com relação a vendas. E aí é mergulhar em livro, é mergulhar em palestra de venda, é conversar com um especialista de venda, é você realmente se tornar um vendedor. Vamos imaginar o seguinte, hoje, falando em empreender em segundo nível, em empreender em alto impacto, eu continuo vendedor. Porque eu preciso vender o sonho para o meu time. Se o meu time não acreditar na cultura, no sonho, aonde nós vamos chegar, no planejamento da empresa, a empresa não acontece. Então a vida é uma venda o tempo todo. Para mim a base do negócio, ela tem que ser vendas. Hoje a Ecoville está em quantas cidades? Qual o tamanho da rede? Nós estamos hoje em 20 estados, são aproximadamente 300 operações de lojas. São lojas chamadas de supermercado da limpeza, ou seja, nós chegamos na cidade com um conceito de fazer a venda consultiva, fazer a venda explicando para o consumidor e resolvendo o problema dele. Então você imagina que cada loja nossa, ela tem que se tornar referência onde ela entra como um símbolo de resolução de problemas relacionados à limpeza. Então, só para a gente entender, vocês têm franquias, mas essa venda porta a porta continua? Continua. A nossa franquia, ela tem a obrigação de ter o conceito de porta a porta associado. Então é uma loja física, onde ela tem uma unidade móvel, que ela vai nas residências, com vendedores altamente treinados, onde eles têm ali olhar de águia. Então quando ele bate numa porta, que ele fala, olha, eu sou da Ecoville, ele já está olhando que a cerca da mulher pode ser limpada, que o portão está sujo, que o piso está sujo. E aí nós fazemos demonstração, nós mostramos realmente como utilizar,
Porque tem muita coisa que às vezes a pessoa nem sabe que existe produto. São inúmeras casas que a gente faz teste em piso, em pedra, que a pessoa fala pra gente assim, eu estava pensando em trocar esse piso. Então nós vendemos muito mais que produto de limpeza, nós somos consultores da dona de casa, nós somos consultores do mercado B2B, a gente vende ensinando como limpa. Então, assim, o sucesso da empresa também depende disso, do treinamento dos consultores, de quem vai representar a empresa. Sem sombra de dúvida. De 3 anos para cá, nós já temos um departamento interno na empresa focado em treinamento, que desenvolve trilhas de conhecimento para cada tipo de função dentro da franquia. Então, se a pessoa é um vendedor, ela tem uma trilha de conhecimento, se é o franqueado, ela tem outra trilha de conhecimento. Um franqueado não começa uma loja sem ter 2 tipos de treinamento. Um treinamento via plataforma online, que ele se treina e depois ele faz uma prova. Ele só pode ir para o treinamento presencial em Joinville se ele passar na prova online. Então é uma trilha realmente para ele abrir a franquia. Ele tem que estar qualificado para fazer isso. E quanto tempo leva, mais ou menos, em média, para desde o primeiro passo até a abertura da franquia? Quanto tempo? Entre a assinatura de contrato e a abertura da franquia, em média 90 dias. Nós estamos trabalhando cada vez mais para encurtar. Nosso prazo hoje é 91 dias, prazo médio mesmo. Então a gente vem a cada mês traçando meta, né? Nós queremos chegar no final do ano com 84 dias médio entre assinatura de contrato e abertura de loja. Então queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre as projeções da Ecoville. Projeção de abertura de franquias, a expansão pelo Brasil, como que está isso? Quais são as projeções de vocês? Nós queremos fechar o ano de 2019 com mais de 400 franquias, então esse ano nossa meta é abrir 120 lojas, então devemos fechar o ano com 410 operações aproximadamente. Por que eu digo operações? Porque nós temos a loja física e nós temos também só a micro franquia, que é a unidade móvel, é só o carro. Então são 2 modelos de negócio. Aproximadamente 400 operações e queremos fechar o ano de 2020 com 550. Leonardo, ao longo dessa nossa conversa você acabou dando algumas dicas já para os empreendedores, quem está começando. Você participa de algum programa voltado para isso, para estimular, incentivar outras pessoas que estão nessa luta de estruturar o próprio negócio, colocar o próprio negócio no mercado? Então, desde 2016 nós temos muito contato com a Endeavor. Em 2018 nós nos tornamos empreendedor Endeavor. É um processo seletivo para empresas de alto crescimento e empreendedores de alto impacto. Então, o que a Endeavor encara como um empreendedor de alto impacto? É um empreendedor que faz resultados excepcionais, com empresas excepcionais, montando times excepcionais e devolvendo isso tudo que ele aprende para o ecossistema empreendedor. Então, para nós, é quase que uma obrigação, mas nós fazemos isso realmente porque gostamos e porque está no nosso perfil, de fazer o Devolva, né? De inspirar, de mentorar, de dar palestras. Então, eu dou muita palestra em universidade. Eu faço parte da Magia do Mundo dos Negócios, que é uma empresa que faz palestras de venda pelo Brasil e eu não cobro nada por isso. Então, vou estar agora no Empreenda Brasil, no sul do Brasil, uma palestra para cerca de 4.000 pessoas. Isso contando sobre a história, falando sobre vendas, falando seja o que for para conseguir fazer com que o empreendedor ele saia dali mais motivado, inspirado e que ele entenda que tem um caminho difícil, mas que dá para ser trilhado e que dá para atingir resultados enormes. O tamanho do sonho está relacionado ao seu mindset, aquilo que você quer para a sua vida. A gente tem um cenário que muitas empresas, pequenos negócios acabam fechando com pouco tempo de vida, em 1, 2 anos ou em 5 anos, a taxa de mortalidade é muito grande. Na sua avaliação, por que muitas vezes isso acontece e também o que precisa ser feito para trilhar um caminho de sucesso? Então, se a gente for avaliar, para mim que já viajei muito para fora, se tem fora do Brasil ecossistemas já muito mais preparados para se empreender. O dinheiro é mais barato, então na hora da dificuldade você tem para quem recorrer. Então aqui não tem outro jeito a não ser você ir para a guerra
muito armado. E para mim, estar muito armado é ter conhecimento. É só o conhecimento que consegue levar seu time e a sua empresa para outro nível. A gente sempre percebe o seguinte, eu gosto muito de fazer uma analogia com o time de futebol. Por que o time de futebol tem resultado? Porque ele tem talentos que treinam todos os dias. Então, se você quer se desenvolver como empreendedor, você tem que treinar todos os dias. Hoje você treina sobre vendas, amanhã você treina sobre tributação, amanhã você treina sobre logística. E quando eu digo treinar, não é falar assim, eu vou ser um obcecado por isso. É tirar 15 minutos do seu dia, é tirar 20 minutos do seu dia para ler um livro, para ir numa palestra, para conversar com alguém, para pegar uma dica com outro empreendedor. Então, para mim, a base dos fechamentos no Brasil é porque nós temos um ecossistema ainda não tão desenvolvido versus empreendedores despreparados. Isso também fala um pouco do papel de liderança, né? Que o líder precisa disso, de estimular os consultores, de estimular os representantes dele, mostrar essa capacitação. Então, o processo de capacitação da liderança, ele está muito relacionado a você ter um modelo de gestão muito claro na empresa. Quando você está começando, a liderança ela é necessária. Para mim, a principal liderança quando você começa o negócio é o exemplo. O exemplo gera cultura e as pessoas começam a te copiar. Então, se você for um líder que trabalha muito, seu time trabalha muito. Se você for um líder que entrega muito resultado, seu time vai entregar muito resultado. Inicialmente é isso. Depois o processo de captação, de capacitação, ele tem que estar muito claro. Tem que ser um processo que a pessoa que esteja aqui embaixo entenda aonde que ela está e aonde que ela vai chegar. Esse é o modelo de gestão da Ecoville, esse é o modelo de gestão que vocês têm lá. Então, esse é o modelo de gestão que nós estamos implantando na nossa empresa. Só para você entender, 10 anos depois, o que você começa a entender quando as empresas vão crescendo? Você contrata um gestor financeiro, o cara tem um baita de um currículo, ele veio de uma baita de uma empresa, só que ele vem com uma cultura diferente. Então, as empresas que estão crescendo, ela tem que ter muita percepção se aquela pessoa que você contratou acredita no seu sonho, acredita no sonho da empresa e se bate os valores dela com os valores da empresa. Porque muitas vezes ele vem de fora e ele quer implantar na gestão financeira um modelo de gestão que ele trouxe de fora. Vem outra pessoa da área comercial e quer implantar um modelo de gestão que ele trouxe da outra empresa. Então, a sua empresa tem que ter o seu modelo de gestão. E isso desce da área de gente e gestão para baixo. Então, isso é algo que é simples de desenvolver? Não, é algo que a gente vem desenvolvendo no decorrer dos 10 anos, que ainda tem muita coisa a ser feita. Leonardo, você que está aí nesse mercado de empreendedorismo, eu queria que você falasse qual a importância do empreendedorismo para a transformação da economia brasileira. Na verdade, nós só vamos conseguir transformar a economia brasileira através do empreendedorismo. Se você pegar nos ecossistemas empreendedores, por exemplo, Florianópolis foi tomada por empresas de tecnologia que já significam mais de 50%. Tem grandes empresas de tecnologia, mas a gente está falando que está começando a nascer unicórnios lá. Está começando a nascer empresas que já faturam muito em muito pouco tempo. Então, quando você tem uma preparação do ecossistema, a gente começa a perceber o seguinte: a cidade transforma, o estado transforma e o país transforma. E por isso que é muito importante a gente ter cada vez mais pessoas da área pública com esse pensamento empreendedor e entendendo a dor dos empreendedores, que no Brasil são muitas. Nós estávamos no encontro ontem, onde muitos empreendedores de alto impacto, e a gente tem a percepção seguinte: aquele ecossistema ali é muito motivado, é muito inspirado, só fala em resultado, só fala em crescimento, mas e a base da pirâmide? Quem que trabalha isso? Quem que está trabalhando lá embaixo a dificuldade? Isso é função nossa, de empreendedores de alto impacto, isso é função do Sebrae, isso é função dos órgãos públicos preparar o ecossistema para que se empreenda mais fácil. Então precisa descentralizar esse modelo. Eu acredito que sim. E como você vê o cenário, tanto o cenário econômico quanto o cenário desse ecossistema de empreendedorismo? Então, eu volto a falar o seguinte: a pessoa quando entrar para empreender no Brasil,
ela já tem que entender quais são as dificuldades, né? Você tem que estar sujeito a entender que o dólar hoje está um valor e amanhã ele pode estar 30 centavos mais barato ou mais caro, dependendo de alguma coisa, de uma crise política, dependendo de alguém que fale alguma coisa. Então ele é um mercado instável. Você tem que montar um modelo de negócio que esteja preparado para essa instabilidade. Porque se a gente falar, você encara que o cenário econômico está melhorando, eu acho muito cedo para a gente falar. O meu negócio, há 11 anos consecutivos, ele cresce. Mas é porque internamente na empresa nós não falamos de crise. Nós não olhamos, nós olhamos para o mercado e nós olhamos para o nosso cliente e nós procuramos oportunidades. Porque os problemas políticos, eles existem. E eles não vão parar de existir tão cedo. Talvez não na minha geração. Talvez na geração do meu filho o Brasil esteja muito melhor. Então a gente esquece um pouco o lado político de lado e realmente trabalha nas coisas que precisa se trabalhar para empreender, que é desenvolver o time, que é desenvolver as pessoas. Mas eu acredito que o empreendedor também tem função de cobrar o governo, de ir atrás de resolver os problemas, que é uma das funções da parte de advocacy da Endeavor, que cobra demais para que a gente melhore o ecossistema. Então, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que você falasse como você projeta a Ecoville nos próximos anos. O nosso projeto, ele é um projeto que nós conseguimos montar mais de 4.000 lojas no Brasil. Então tem muita gente que fala assim, nossa, como vocês estão acelerados. Eu encaro que nós estamos devagar. Quando a gente vai para alguns países como a China, que tudo é exponencial, a gente começa a perceber o quanto o mindset do brasileiro é lento em relação, principalmente ao chinês, mas em relação ao mercado americano. Então, eu acho que nós, empreendedores brasileiros, temos que ter uma mentalidade realmente de impactar o mercado de forma muito mais forte. Então, a mentalidade Ecoville hoje é ter velocidade chinesa. É entender o que esses caras fazem, trazer esses métodos para cá e crescer muito nesses próximos 2, 3, 5 anos aí. Nós queremos chegar a 550 lojas até 2020 e dali para frente a gente já pensa talvez na entrada de um fundo de investimento para dar uma alavancada ainda maior e aí a gente vai para cima do mercado de forma muito forte. Isso abre espaço também para a expansão internacional? Está nos planos? Está nos planos, mas dentro de um outro conceito. Então, nós estamos procurando primeiro uma consolidação no mercado nacional, para num segundo passo, nós já temos conversa com o Paraguai, Argentina, o mercado aqui mais próximo, que eu nem vou falar mercado mundial, mercado de divisas. Mas temos planos sim, no segundo momento, de tornar o conceito Ecoville um conceito mundial. Leonardo, muito obrigado pela gentileza de esclarecer as nossas dúvidas. Eu quem agradeço, Lucas, pelo convite. Foi ótima a conversa, espero ter inspirado novos empreendedores aí. Tamo junto. O Repórter conversou hoje com o Leonardo Castelo, CEO e um dos fundadores da Ecoville. Obrigado pela atenção e até a próxima.